Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia para você, meu irmão, que está aí, que vai me assistir. Bom dia também para você, minha irmã. Nesse período, de quarentena, a gente vai assistindo televisão, a gente vai recebendo informação, a gente vai lendo alguns artigos e nós vamos percebendo que as coisas tendem a se esclarecer de alguma maneira, né? E por incrível que pareça, nós estamos vendo as notícias, estamos vendo como a coisa acontece, mas infelizmente as pessoas tendem a negligenciar, né? Então, queria rezar junto com quem já está aí. Gostaria de saber se o som está bom, né? Para você que está me vendo agora, para você que está me escutando, eu queria saber se o som está bom, né? Se está legal a transmissão, se o som da minha voz aí está compreensível, se é fácil, se está dando para ouvir direito, melhor dizendo, né? Então, vamos rezar junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, por tua graça e por tua misericórdia. Em nome do teu Filho Jesus, derrama sobre nós um bálsamo de alegria, um bálsamo de ânimo novo, de entusiasmo novo. Tira de nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que nos leva à depressão, à tristeza, ao desânimo, à falta de esperança. Nós sabemos, Senhor, que Tu és a nossa esperança. Alguns usam de um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Nós que cremos em Ti, Senhor, dizemos que a esperança já morreu, mas porém ressuscitou e não morre nunca mais. Teu Filho Jesus é a nossa esperança, a nossa única esperança. E por isso nós queremos te pedir, Senhor, venha aos nossos corações e revitaliza a nossa esperança. Coloca em nós a certeza da fé, a coragem de viver pela fé, pois sabemos que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso nós queremos te agradecer e desde já te louvar e te bendizer, porque Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quero te pedir, Senhor, nessa manhã, ilumina nossos corações, traz sobre nós o Teu ensinamento e nos faz entender um pouco mais da Tua vontade, para que nós possamos viver bem neste mundo e um dia experimentarmos a graça de vivermos eternamente contigo. Amém, amém e amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos vendo aí, esse problema da pandemia e eu queria tratar um pouquinho sobre esse tema que eu coloquei aí, né? O povo morre por falta de conhecimento e de obediência. Existem 2 versículos bíblicos que fala sobre essa questão da falta do conhecimento. O primeiro está no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Lógico que eu queria que você pudesse ser inteligente, compreender a linha de raciocínio que eu quero trazer para nós, para refletirmos, né? Lógico que esse capítulo 4 de Oséias fala sobre um castigo, que Deus iria estabelecer sobre a casa de Israel, sobre o reino de Israel. Exatamente porque desobedeciam à vontade de Deus, desobedeciam os mandamentos de Deus. E ele faz uma correção, generalizada, porque existiu uma corrupção generalizada, aqui nesse capítulo 4 do livro de Oséias. E também ele faz uma correção aos sacerdotes e dá uma alerta aos sacerdotes
no versículo 6 do capítulo 4, dizendo o seguinte: meu povo será destruído. Tem tradução bíblica que diz: meu povo morrerá por falta de conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Então, sabemos nós que este trecho de Oséias está falando exatamente a respeito do conhecimento das coisas de Deus, do conhecimento dos mandamentos de Deus, da lei de Deus. Como também Jeremias, falou, Jeremias falou também a respeito do conhecimento, a respeito das coisas de Deus, e que esse conhecimento leva a pessoa a viver. Luciene Neves, bom dia, Luciene. O som está bom, Luciene? Se for possível aí, faz um comentário aí, dizendo se o som está legal ou não, Eu vi Andreisso chegando aí, Então vê só, pessoal, nós sabemos que aquilo que a Bíblia aqui está falando nessa passagem de Oséias que eu citei, como também nessa de Jeremias, capítulo 5, versículo 4, está falando sobre o conhecimento da lei divina, das coisas de Deus. E a falta de conhecimento das coisas de Deus nos leva à condenação, a perecer, na condenação eterna. Mas eu queria tratar e trazer essa reflexão para um contexto mais social, daquilo que estamos vivendo nesse período. Veja o que diz Jeremias capítulo 5, versículo 4. Então eu pensava, pobre gente, eles agem tolamente, ou seja, eles estão agindo como tolos. O que é um tolo? Tolo é aquela pessoa que negligencia tudo, que faz brincadeira com tudo, que está vivendo a vida de qualquer maneira, como se nada ao redor fizesse diferença na maneira dele viver. Um tolo. Rapaz, fulano é um tolo. Por quê? Porque é bobo. Porque não leva a sério nada. Porque não está dando ouvidos ao que está sendo dito. Ele diz, versículo 4 de Jeremias capítulo 5. Então eu pensava, pobre gente, eles agem tolamente, porque não conhecem o caminho de Javé, nem o direito de seu Deus. Então, lógico que aqui, como eu dizia no início, lógico que essas duas passagens, tanto Jeremias como Oséias, estão falando do conhecimento das coisas de Deus, dos mandamentos de Deus. E por não conhecer as coisas de Deus, as pessoas perecem. Mas eu quero trazer para o contexto atual. A falta de conhecimento tem trazido a desgraça para muitos. Para muitos. Por exemplo, aqui na nossa cidade, em São Lourenço. O que é que está acontecendo? Está sendo relatado o crescimento, o desenvolvimento desta doença. Está sendo relatado, está sendo mostrado, pelo menos em Pernambuco todo e no mundo todo, mas eu quero trazer mais para Pernambuco, está sendo relatado o quanto essa enfermidade tem atingido as pessoas e tem levado vítimas fatais, tem gerado vítimas fatais. Então, nós vimos que existe um gráfico que vai levando, e vai crescendo os casos. E as pessoas estão morrendo. Isso está acontecendo perto de nós, tem se aproximado cada vez mais. Mas as pessoas, penso eu que duas coisas acontecem: a falta de conhecimento e a desobediência. Quero tratar primeiro da falta de conhecimento. Eu não sei se todo mundo está informado de como essa pandemia está crescendo. Eu não sei se todas as pessoas estão informadas
de como a contaminação acontece. Foi dito repetidas vezes que a contaminação se dá porque o vírus é transmitido mediante gotículas, né, de um espirro, de uma tosse. E essas gotículas, elas ficam por um período no ar, ou quando essas gotículas caem em uma superfície, enquanto ali existir vida no vírus, existe um perigo de contaminação. Então, não sei ao certo, né? Não posso aqui dizer que eu também não sou infectologista, eu não sou pessoas que trabalham na área diretamente, mas existe um período para cada superfície onde o vírus sobrevive por horas e, se eu não estou enganado, até por dias. Não sei. E nós sabemos que ao tocar nessas superfícies e levar a mão às mucosas, né? Que são as mucosas? O olho, o nariz e a boca. Ou seja, os orifícios faciais aonde nós direcionamos e levamos o vírus diretamente para dentro do nosso corpo. Assim se dá a contaminação. Ou alguém que espirrou e você sem uma proteção, ou seja, sem máscara, sem um óculos, você acaba sendo atingido, alcançado por aquelas gotículas minúsculas, muitas vezes, do espirro. Isso é uma fonte de contaminação direta. Então, meus amados irmãos, não estar a par destes conhecimentos, não estar dentro do conhecimento de como acontece a contaminação, é uma porta aberta para a contaminação acontecer. Eu acredito, meus amados irmãos, que nós já estamos muito cientes do que está acontecendo. É se falado com grande frequência das vias de contaminações, direta e indireta. Contaminações direta, quando nós levamos algo às mucosas do rosto, olho, nariz ou boca, ou contaminação indireta, quando o ar, né, tem alguma gotícula de alguém que espirrou ou tossiu e de repente cai sobre a nossa boca, cai sobre os nossos olhos, ou até mesmo nós respiramos aquela pequena gotícula. É assim que se dá a contaminação. Sabemos que uma pessoa pode contaminar até 3 pessoas, se eu não estou enganado. Volto a dizer, não sou técnico na área, não sei diretamente quantas pessoas uma pessoa pode contaminar. Mas a contaminação é muito rápida, é muito direta. Está se propagando, por exemplo, como diz um ditado popular, como fogo em rastro de pólvora. Se coloca uma pólvora, riscou o fogo, riscou o fósforo, o fogo corre rapidamente naquele rastro de pólvora. Assim está acontecendo com a propagação deste vírus. Então, meus amados irmãos, a falta de conhecimento gera a morte, gera o perecimento. Então, volto a dizer, os 2 trechos que eu usei estão sendo direcionados para, biblicamente falando, para a desobediência aos mandamentos de Deus, ao não ter conhecimento das coisas de Deus. Mas eu quero usar essa mesma expressão, eu quero usar esta mesma colocação do profeta Oséias e do profeta Jeremias para dizer que o povo está perecendo, o povo está morrendo nesta pandemia por falta de conhecimento. Dito isto, nós sabemos que o conhecimento, a maneira como esta doença
é adquirida, é contraída, ou como nós transmitimos para outra pessoa, eu acredito que as informações estão chegando. Você liga a televisão, só se fala sobre isso. Como se usa máscara, como lavar as mãos, as precauções, uso de máscara, lavagem frequente das mãos, isolamento social. Isso aí são tudo que está sendo colocado constantemente pelas autoridades. Só que a segunda parte, que eu queria falar a respeito, que eu falei aí da desobediência, eu coloquei na legenda do vídeo, que a desobediência é um meio que gera também a morte, que gera também as consequências gravíssimas. Na carta aos Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo nos ensina algo extraordinário sobre obedecer. Obedecer a quem? Obedecer às autoridades civis, e obedecendo às autoridades civis, nós estaremos também obedecendo a Deus. Aí você pode dizer, mas Denis, como é que a gente estando obedecendo, por exemplo, os governantes, nós estaremos obedecendo a Deus? Veja o que Paulo diz aí na carta aos Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 1. Cada um se submeta às autoridades constituídas. Então veja, Paulo está dizendo que cada um deve se submeter às autoridades constituídas. O que são as autoridades constituídas? Por exemplo, policiais, governadores, vereadores, prefeitos, juízes, ministros da saúde, ministros da educação e tantos outros. Ele diz, cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Então Paulo está dizendo que toda autoridade aqui na terra vem de Deus e foram estabelecidas por Deus. Toda autoridade. Toda autoridade. O seu professor, o seu pai, a sua mãe, o policial, o guarda civil, o guarda de trânsito, o advogado, o juiz, o promotor, todas as autoridades foram constituídas por Deus, vem de Deus e é estabelecida por Deus. E ele diz, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. Então Paulo está dizendo, aquele que desobedece a uma autoridade está desobedecendo diretamente a Deus. Para você que chegou agora, Romanos 13, capítulo 13, versículo 2. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se, ou seja, rejeita. Bom dia, Marie, Marie chegou aí. Bom dia, Marie, a paz de Cristo Jesus e o amor de Maria. Amém. Bom dia, é verdade, Bia está dizendo aí. Então, vejam só. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. Por quê? Se foi Deus que instituiu uma autoridade, se é Deus que estabelece a autoridade, e se nós desobedecemos às autoridades, nós estamos desobedecendo a Deus. Seja essa autoridade religiosa, como os nossos pastores, e aqui eu falo dos diáconos,
dos presbíteros, né, que são os padres, do episcopo, que são os bispos. Então, mesmo desobedecendo às autoridades religiosas ou às autoridades civis, nós estamos desobedecendo a Deus, porque foi Deus que estabeleceu essas autoridades. E ele diz: e os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Aqueles que se opõem a Deus por meio da desobediência às autoridades constituídas, estas pessoas estão atraindo sobre si a condenação. A condenação eterna, em primeiro lugar, e também a condenação física, porque se nós desobedecemos às autoridades, nós iremos cair em algum erro, seja nesse período agora que nós estamos vivendo da pandemia, cairmos no erro de negligenciar a defesa e os cuidados para não contrair essa doença. E assim, nós iremos contrair, nós iremos adoecer, nós iremos perecer. Versículo 3 de Romanos 13. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem. Então ele está dizendo, olha, você tem medo das autoridades? Então é porque você está cometendo algum mal. Porque se você está vivendo bem, observando as leis, observando os mandamentos, observando as leis civis, morais, você não tem motivo de ter medo. Tem um ditado popular que diz que quem não deve, não teme. Ah, já vem, por exemplo, um camburão da polícia. Eu vou sair daqui por quê? Eu não devo. Se eu não devo, eu não temo. Então, se você vive bem, se você vive honestamente, não tem motivo e não há motivo algum para temer as autoridades. Porque existe um medo das autoridades quando nós estamos vivendo a desobediência. Quando nós estamos vivendo a desobediência. Versículo 3 para retomar. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem. Quereis, então, não ter medo da autoridade? Paulo faz a pergunta. Você quer não ter medo das autoridades? Se você não quer ter medo das autoridades, então pratique o bem. Ele diz, praticai o bem e dela receberás elogios. Então veja, aqui me faz o ministro da Saúde, né, que elogiou uma grande parte da população brasileira que aderiu ao isolamento social, que aderiu à obediência aos cuidados, os cuidados prévios para combater, né, para impedir, melhor dizendo, a contaminação e a propagação desse vírus. Então, se nós obedecermos às leis, se nós obedecermos às orientações, se nós obedecermos às autoridades, praticando o que é bom, vivendo o que é certo, com certeza nós estaremos aí, né, sendo por elas, pelas autoridades, nós estaremos sendo elogiados. E ele continua a dizer, pois bem, ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Então veja, as autoridades são instrumentos de Deus para nos conduzir ao bem. Versículo 4, Romanos 13, versículo 4. Pois ela é instrumento de Deus para te conduzir à autoridade. Ou melhor, para te conduzir ao bem. Se, porém, praticares o mal, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Então, se alguém pratica o mal, né? Ele está dizendo, se alguém pratica o mal,
Teve um probleminha aqui na minha transmissão, né? Então, versículo 4. Pois ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Se, porém, praticares o mal, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Ou seja, não é à toa que ela vai trazer, vamos dizer assim, que um ato mais rígido, mais duro, né? Por exemplo, existem países aí que estão negligenciando o isolamento social e as autoridades estão praticando a multa. Então é exatamente isto aqui que Paulo está dizendo. Trazer a espada é empunhar a autoridade, né? Fazer-se cumprir a autoridade que aquela pessoa tem, né? Por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, disse que a partir de hoje, as pessoas que insistissem em desobedecer o isolamento social iriam começar a ser punidas e talvez até presas, né? Até presa, certo? Então, Romanos 13, versículo 4, vamos agora ao versículo 5 que diz: por isso é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Então veja, Paulo está dizendo que nós devemos nos submeter às autoridades civis, não somente por medo do castigo. Por exemplo, como eu dizia agora há pouco, João Dória, governador de São Paulo, vai estabelecer multa e até prisão para quem desobedeceu o isolamento social. Então, nós não devemos obedecer o isolamento social, e aqui eu falo para aqueles que podem, tá certo, gente? Eu não estou dizendo que é para todo mundo ficar preso dentro de casa. Aqueles que podem, se você pode, você obedece. Pode em que sentido? Se você não faz parte daquelas pessoas que estão aí trabalhando na linha de frente, seja pessoas que estão trabalhando na área de saúde ou em outros serviços essenciais, tá certo? Em outros serviços essenciais. Então, não devemos obedecer o isolamento somente por medo. Por exemplo, se eu não estou enganado, foi o presidente das Filipinas, né, que ordenou, né, deu ordem para as Forças Armadas, em especial para as polícias, atirar para matar alguém que desobedecesse o isolamento social. Aí de repente ninguém mais sai de casa porque está com medo de receber um tiro. Então Paulo está dizendo, olha, versículo 5, por isso é necessário submeter-se, ou seja, obedecer, não somente por temor do castigo, ou seja, por medo de sofrer uma multa, de levar um tiro, de ser preso, não. Ele diz que, mas por dever de consciência. Nós estamos obrigados em consciência, meus amados irmãos, a nos manter isolados. Por quê? Porque se nós amamos as pessoas, se nós queremos viver a prática do amor que Jesus estabeleceu para que nós vivêssemos, amar os amigos e amar também os inimigos. Porque tem gente que diz assim, de repente, alguns ditados populares vão vindo à minha cabeça. Tem gente que diz assim, uma dor de dente eu não desejo nem para o meu pior inimigo. O que é uma dor de dente comparado à Covid-19? Então, se eu amo o meu próximo e se eu não desejo uma dor de dente nem para o meu pior inimigo, por que é que eu vou, de repente, desobedecer às autoridades e começar a levar o vírus a circular para contaminar todo mundo? Portanto, meus amados irmãos, isso aqui é muito sério. Isto aqui é muito sério. Versículo 6, Romanos 13, versículo 6. Eu estou sempre repetindo alguns versículos e capítulos para que as pessoas possam compreender aonde eu estou. Porque às vezes chega alguém
aleatório. Às vezes a pessoa dá uma saída da live, depois volta. E eu quero que as pessoas estejam informadas onde eu estou, né? Então, Romanos 13, versículo 6. Diz assim: é também por isso que pagai impostos, pois os que governam são servidores de Deus, que se desincumbem com zelo do seu ofício. Então, o ato de pagar imposto é lícito. Agora, porém, o cobrar imposto ilícito, aí não faz parte da autoridade estabelecida por Deus. Deus estabeleceu a autoridade. A autoridade cobra alguns impostos. Para que esses impostos são cobrados? Para melhor servir ao povo. Agora, quando esses impostos são cobrados de maneira aleatória ou em uma taxa elevadíssima, impostos como acontece no Brasil, altíssimo, e retorno nenhum volta para a sociedade, então, por exemplo, esses impostos estão sendo cobrados de maneira ilícita. Os governantes estão exercendo o seu ofício de governar o povo em nome e pela autoridade que Deus concedeu a eles de maneira ilícita. Por exemplo, quando Jesus foi perguntado, é lícito pagar imposto a César? É correto pagar imposto a César? O que foi que Jesus disse? Dai-me aqui a moeda. Qual é a escritura que tem? César. Qual é a figura que tem do outro lado? César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Agora, Jesus foi contra a cobrança de impostos exagerados. Por exemplo, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus está passando pela cidade, Zaqueu sobe numa árvore, olha para Jesus, Jesus fita os olhos em Zaqueu, ou seja, olha diretamente para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu preciso entrar na tua casa. E Jesus entra na casa. Quando Jesus já está na casa de Zaqueu, comendo, bebendo com Zaqueu, aí Zaqueu, movido pela graça de Deus, na sua consciência, Zaqueu percebe que ele, como uma autoridade constituída por Deus e que deveria agir em prol do povo, Zaqueu começa a cobrar o imposto de maneira exagerada. E Zaqueu, percebendo isso, Zaqueu diz assim: Senhor, se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Somente aí, quando Zaqueu diz isso, você pode ler a passagem bíblica lá. Somente aí, quando Zaqueu percebe que ele era corrupto e estava cobrando um imposto exagerado, somente aí, depois que ele descobre que estava roubando o povo, que ele toma consciência, é que Jesus diz para Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa. Então, meus amados irmãos, versículo 6, é também por isso que pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus, que se desincumbem com zelo do seu ofício. Então, é lícito pagar o imposto? É lícito. Agora resta saber se o imposto está sendo cobrado de maneira lícita, né? De maneira lícita. Por exemplo, o dízimo nas igrejas. É lícito pagar o dízimo? É lícito. Mas as autoridades religiosas constituídas estão cobrando o dízimo para servir ao povo, para servir ao templo, ou estão cobrando o dízimo para enriquecer? Se tiverem cobrando o dízimo para enriquecer, esse dízimo, né, ou melhor, esta maneira de cobrar o dízimo também é ilícita. A autoridade constituída é lícita, o dízimo é lícito ser pago, mas porém, se está sendo cobrado para proveito próprio, para o bel prazer, para enriquecer,
para comprar carros luxuosos também é ilícito. Também é ilícito. Assim se dá com as autoridades civis. Versículo 7. Dai a cada um o que lhe é devido. O imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, a reverência a quem é devida, a honra a quem é devida. Então veja, meus amados irmãos, está aqui. As autoridades estão dizendo como nós devemos agir, como nós devemos proceder em meio a esta pandemia, né? Cabe a nós obedecermos ou não. O conhecimento nós já temos, está sendo dado diariamente, como essa doença é transmitida, como nós devemos nos precaver para não contrair a doença e também não contaminar ninguém. O conhecimento está sendo dado. Agora cabe a nós obedecer às autoridades constituídas que têm trazido diariamente e frequentemente para nós este conhecimento. E Paulo mostra de maneira muito clara para nós: desobedecer uma autoridade constituída por Deus, se essa autoridade está governando dentro daquilo que é a vontade de Deus, é desobedecer ao próprio Deus. Agora, porém, se esta autoridade não governa de acordo com a vontade de Deus, aí cabe para nós aquilo que disse o apóstolo Pedro e também todos os apóstolos quando foram levados ao sinédrio, né, perante o sinédrio, quando no versículo 29, tome a sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 9. Ou seja, a gente vai ler o versículo daqui a um instante. Ou seja, nós precisamos e devemos obedecer às autoridades civis, contanto que estas estejam também obedecendo a Deus. Se as autoridades de saúde estão dando para nós orientações que são necessárias para não contrair a doença e não transmitir a doença, nós precisamos obedecer. Por quê? Porque essas autoridades foram constituídas por Deus. Agora, porém, se existe alguma autoridade que não está estabelecendo, que não está praticando e que não está dando orientações de acordo com aquilo que é justo, com aquilo que nós conhecemos, adquirimos o conhecimento, nós não somos obrigados a obedecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Veja o que diz Pedro. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: é preciso obedecer ante a Deus do que aos homens. Ou seja, se a autoridade civil, ou melhor, se a autoridade constituída por Deus não está dando para nós uma ordem, não está estabelecendo para nós conceitos de obediência, mediante aquilo que Deus constituiu dela, nós não somos obrigados a obedecer. É necessário obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Denis, isso é uma contradição imensa. Tu dissesses agora que a gente tem que obedecer às autoridades. Se essas autoridades estiverem governando segundo aquilo que é a vontade de Deus. Se não estão governando segundo a vontade de Deus, nós não podemos estabelecer. Ou melhor, obedecer. Por exemplo, vou dizer algo aqui que é até um pouco escandaloso, mas que você está aí me ouvindo e reflita sobre isso. Por exemplo, o Senhor Deus, em um dos seus mandamentos, ele diz: honrai pai e mãe, para que tenhas longos dias de vida sobre a face da terra. Então veja, um mandamento que, se obedecido, gera em nós os frutos de uma promessa: ter longos dias de vida sobre a terra.
Mas eu pergunto a você, se o seu pai, se a sua mãe mandar você fazer algo contrário à vontade de Deus, você é obrigado a obedecer? Sim ou não? Você que me escuta aí, Deus mandou honrar pai e mãe, ou seja, Deus mandou obedecer pai e mãe. E se a gente obedece, recebemos o fruto da promessa, longos dias de vida sobre a terra. Mas eu pergunto a você que me escuta agora, se seu pai e sua mãe ordenar você a fazer algo que é contrário à vontade de Deus, você é obrigado a obedecer esta ordem dada pelos seus pais? Sim ou não? Gostaria que vocês pudessem aí me obedecer, ó, me responder. Se o seu pai ou sua mãe manda você fazer algo que é contrário à vontade de Deus, você é obrigado a obedecer seu pai e sua mãe? Sim ou não? Dionete está dizendo que não. Tem mais alguém aí que pode dizer alguma coisa? Tem 7 pessoas assistindo aí, pelo menos agora. Dionete repetiu, não, né? Claro que não, meus amados irmãos. Veja que aqui, quando os apóstolos foram levados ao Sinédrio, eles foram levados ao Sinédrio e o Sinédrio estava proibindo, veja, proibindo o anúncio do Evangelho, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 21, a segunda parte do versículo, ele diz: chegou então o sumo sacerdote com a sua gente. Convocaram o Sinédrio e todo o Sinédrio dos israelitas e mandaram buscar os apóstolos no cárcere. Mas o servo que lá fora não os encontraram na prisão. Voltaram, portanto, dizendo: encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas junto às portas de sentinela. Mas abrindo, não achamos ninguém lá dentro. Ouvindo essas palavras, o oficial do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos a respeito deles, pensando no que poderia isto significar. Foi quando alguém chegou com a notícia: aqueles homens que metestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Partiu então o oficial do templo com seus subalternos e trouxeram os apóstolos, mas sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Tendo-se, pois, trazido, fizeram-nos comparecer perante o Sinédrio. O sumo sacerdote os interpelou expressamente: vos ordenamos que não ensinastes nesse nome, ou seja, no nome de Jesus. No entanto, encheste Jerusalém com as vossas doutrinas, querendo fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Foi quando Pedro disse que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, tinham matado Jesus e que o sangue de Jesus recaiu sobre eles, né? Aí Pedro toma a palavra junto com os apóstolos, versículo 29 que nós lemos. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo no madeiro. Então, a autoridade constituída, então veja, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles eram autoridades constituídas por Deus, mas eles governavam, eles conduziam o povo de maneira errônea e ainda queriam exercer sua autoridade proibindo o que a autoridade suprema tinha determinado. Mateus 28, versículo 19, quando Jesus diz: ide por todo mundo e fazeis com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus deu uma ordem. Jesus é a autoridade suprema sobre todas as coisas. Ele deu uma ordem: ide pelo mundo, pregai o evangelho. E de repente os sumos sacerdotes vêm com uma ordem para proibir os apóstolos de pregar o evangelho.
Por isso Pedro diz: é necessário antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, meus amados irmãos, o que eu quis trazer com essa live de hoje? A falta de conhecimento nos leva a ver essa pandemia crescer constantemente. Só que nós sabemos que o conhecimento está sendo dado. O ensinamento de como essa doença é contraída, de como nós transmitimos para outras pessoas, está sendo dado. As maneiras para se precaver, os cuidados de higiene, está sendo dado. Diariamente, constantemente. A colocação da importância do isolamento social também está sendo dada. Então, o conhecimento nós já temos. Agora, porém, a desobediência tem gerado a morte. A desobediência desses cuidados que nos é dado, que nos é transmitido, esses conhecimentos a respeito de tudo que eu já falei aqui, a desobediência a isso, com certeza absoluta, é o que gera e o que tem gerado a morte. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos compreender que quando uma autoridade civil, baseada de maneira muito clara naquilo que a ciência coloca, e se essa ciência está a serviço de Deus, se essa ciência está em prol à vida, está em favor da vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. É preciso colocar isso aqui. Nós devemos obedecer à ciência. Agora, se foge desse parâmetro, se a ciência não está a favor da vida, não está em defesa da vida, desde a sua concepção até a sua morte natural, nós podemos dizer o que Pedro e os apóstolos disseram. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, se as autoridades sanitárias estão dizendo como nós devemos nos comportar nessa pandemia, nós devemos obedecer. Agora, por exemplo, doa a quem doer. Se a autoridade maior da nossa nação, ela está desobedecendo essas normas de segurança e está levando outras pessoas a desobedecer, nós não somos obrigados a obedecê-la. De hipótese alguma. De hipótese alguma. Nós não somos obrigados a obedecer. Eu vou concluir, porque já está aí com 47 minutos, mas se você não viu a live completa, se você não me acompanhou desde o início, eu queria que você pudesse voltar. Volta com calma, você está em casa, está de quarentena. Se você não está em casa, depois, quando voltar do trabalho, se você puder, acompanha essa live aí. Dá um retorno, vai para o início de novo. Assiste ela de novo, completa, e você vai compreender o que eu estou colocando. É necessário, meus amados irmãos, obedecermos às autoridades. Romanos 13 diz para nós que toda autoridade, pai, mãe, policiais, professores, médicos, farmacêuticos, cientistas e todos, policiais, guardas, advogados, juízes, governadores, ministros da saúde, ministros do meio ambiente, todas essas autoridades foram constituídas por Deus. Deus governa a sociedade humana. Deus governa. Agora, porém, Ele governa por meio de autoridades que Ele constitui. Isso está na carta aos Romanos. Se alguém negligencia esse ensinamento, é porque não compreendeu como Deus age por meio das autoridades. Agora volto a dizer, se essas autoridades são alheias à autoridade divina e querem agir segundo a sua própria mentalidade, nós não somos obrigados a obedecer. Deus abençoe você.
Vamos fazer uma oração final. Eu queria que você pudesse colocar a sua intenção aí, né? Tem algumas pessoas que estão me assistindo. Coloca aí a sua intenção pelo que você quer que nós oremos, concluindo esta live, né? Então vamos lá, vamos orar. Assim que as intenções forem aparecendo, ou se não aparecer, aquilo que está no seu coração, que Deus receba, que Deus acolha, certo? Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, eu quero te pedir, Senhor, por todas as intenções que estão no meu coração, desde as mais elevadas até as mais baixas. Quero te pedir, Senhor, também pela intenção de todos que estão aí me assistindo, pela saúde de todas as famílias, como o Dionete está colocando. Quero te pedir também, Senhor, pela intenção do coração de cada um. Quero te pedir, Senhor, pelas famílias que já perderam seus entes queridos por esta doença, Covid-19. Quero te pedir, Senhor, também pelas almas daqueles que já morreram por essa enfermidade. Quero te pedir também, Senhor, por todos os desempregados, como o Bia Silva está dizendo. Quero te pedir, Senhor, por todos aqueles que agora têm dificuldade para comer porque não tem nada. Quero te pedir, Senhor, agiliza, Senhor, no coração dos governantes as ações sociais que são necessárias nesse tempo de grande dor e de sofrimento causado por essa doença. Quero te pedir, Senhor, pelo mundo inteiro, como coloca aí Cristóvão Ferreira. Quero te pedir, Senhor, por cada família em particular. Quero te pedir, Senhor, por todos os membros da tua igreja espalhados no mundo todo. Aqueles que já morreram por essa doença, aqueles que ainda não. Quero te pedir, Senhor, de maneira muito humilde, pela minha casa, pela minha família, pelos meus pais, pelos meus sogros, pelos meus irmãos, pelos meus cunhados, por todos os meus afilhados e afilhadas. Quero te pedir, Senhor, por todos os amigos. Quero te pedir, Senhor, por todos os empresários, microempresários. Quero te pedir, Senhor, por todos aqueles que são donos de empresas. Olha, Senhor, por essas causas. Dai para eles os suportes necessários. E se for de tua vontade, Senhor, encerra essa pandemia. Traz para nós, Senhor, uma ação milagrosa do teu poder. E realiza no mundo, Senhor, prodígios grandiosos. Quero te pedir também, Senhor, ilumina a cabeça daqueles que trabalham diretamente, procurando meios de vencer essa doença. Seja naqueles que já estão pensando e preparando uma vacina, seja naqueles que estão pensando e preparando medicamentos mais eficazes, sejam naqueles que trabalham cuidando das pessoas que já foram contaminadas, aqueles que estão aplicando os remédios, como a irmã está dizendo aqui, pelas pessoas quer ainda não tomaram consciência dessa situação. Quero te pedir, Senhor, por cada pessoa, cada farmacêutico, para que tenham consciência e não abuse dos preços. Quero te pedir, Senhor, por cada enfermeiro que olhe o enfermo com o olhar de Cristo, que cuide dele como se estivesse cuidando do seu ente mais querido, mesmo que a pessoa nunca viu, não conheça aquela pessoa que está sendo cuidada. Quero te pedir, Senhor, pelas autoridades que governam o nosso país, para que elas entrem num bom senso, para que elas se entendam, Senhor. Porque senão o teu povo vai estar vivendo como ovelha sem pastor.
Quero, Senhor, te pedir que as autoridades olhem com um olhar único, um olhar comum para essa situação, seja no Brasil e seja no mundo. Quero te pedir, Senhor, em especial, nos ensina tudo que essa enfermidade tem para nos ensinar. Nos faz entender, Senhor. Amém. Isso eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus cuide de cada um. Deus proteja as suas famílias. Deus cuide dos seus empregos. Que Deus possa cuidar daqueles que são empregadores. Que Deus proteja todos da área de saúde, como o Cristóvão está dizendo. Amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Que Deus possa olhar para nós, para dentro de nós. E que Ele possa fazer do nosso olhar também um olhar como o dele. Para ir dentro do mais íntimo do nosso ser e nos fazer perceber que sem Ele nada somos. Que sem Ele nada temos. E eu não sou profeta e não quero dar uma de profeta. Mas eu quero dizer, assim como o Papa disse, nos preparemos para tempos melhores. Nos preparemos. Nos preparemos para contar aos nossos filhos que nós enfrentamos essa doença e que nós a vencemos. Em nome do Senhor Jesus. Pela graça que o Senhor nos concede. Pelo amor que Ele tem estabelecido nas pessoas. Tantos voluntários depositando as suas vidas para ajudar aqueles que precisam. E eu queria deixar aqui já de antemão para você, a paróquia de São Lourenço está recebendo doações de alimentos, né? Se você pode doar, passa, dá uma saidinha. É algo essencial. Da mesma maneira que você sai da sua casa para comprar alimento para a sua família, é essencial também, se você pode, claro, sair da sua casa e levar 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos de alimento, se você pode, lá na paróquia de São Lourenço e doar um pouco do que você tem para aqueles que não têm nada. Se você não quer fazer isso, procura outro meio de doação, onde você pode e conhece pessoas que estão fazendo também esse trabalho e doa. Ajude a quem precisa. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Tenha certeza de uma coisa: a alegria do Senhor é a nossa força. Miqueias capítulo 4, versículo 8, ou é capítulo 8, versículo 4. A alegria do Senhor é a nossa força. E disse também João, né? Se eu não estou enganado, é João que diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Deus abençoe, fica na paz. Hoje, segunda-feira da 8ª de Páscoa, eu ainda posso dizer para você: Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele vive, Ele reina, Ele governa, Ele impera. Porque Ele é todo-poderoso, Ele é Senhor. Ele está agindo nesse período. Como? Eu não sei. Mas Ele está agindo nos corações dos governantes, nos nossos corações, naqueles que buscam de maneira cansativa o remédio, a solução para esse problema. Deus está agindo. O nome dele é Emanuel. Deus está no meio de nós. Amém. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Fica na paz. Marie, um abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Marie. Que saudade de você, viu? Deus te abençoe. Depois que isso tudo passar, a gente vai se encontrar de novo, tá certo? Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.